Olá pessoal, eu sou o professor Wellington Jorge da disciplina Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica. E aí, chegamos na unidade 5. Olha o caminho percorrido até aqui. Quantas informações eu trouxe para vocês, quantas problematizações, alguns questionamentos, alguns exemplos, a importância da gestão escolar e, claro, a participação da comunidade escolar dentro dessa gestão. São vários pontos que precisam ser levados em consideração. E, claro, não poderíamos deixar de falar para vocês a importância da tecnologia dentro da gestão escolar. E a unidade vai trabalhar sobre isso hoje. Mas, claro, fazendo uma reflexão, né? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, Paulo Freire disse isso, né? Então, quer dizer, olha só a importância de como as relações humanas, elas são fundamentais dentro dessa proposta da educação. Não apenas da gestão escolar, mas sim a educação como um todo. E aí eu venho com uma outra problematização. É possível integrar as tecnologias digitais na gestão escolar? Será que é possível, falar de tecnologia? Às vezes, o ensino ele está tão tradicional, ele está organizado de uma forma que tão, muitas vezes, burocrática, e aí vem as tecnologias para tentar resolver esses problemas, mas que muitas vezes não é possível por resistência humana. Então, nós precisamos nos permitir a conhecer ferramentas, recursos tecnológicos e trabalhar com esses recursos não apenas na sala de aula, mas também dentro da gestão, dentro da organização escolar. E isso é fundamental. Imagine um calendário da escola disponível online para alunos, para professores, para os pais, para a comunidade como um todo. Imagine uma escola, um gestor que faz a sua prestação de contas e disponibiliza online para a comunidade escolar. Isso é transparência, isso é aproveitar que existem recursos disponíveis para isso e colocar à disposição de toda a comunidade escolar. Então, fica aí esse problema para resolver, mas claro, já até falei, já até dei algumas sugestões dentro dessa resposta. Então, a unidade 5 ela foi pensada justamente nesse gestor que precisa ter esse olhar de mundo, esse olhar, ver a sociedade com outros olhos e quais as suas necessidades, as suas reais necessidades. E como a escola pode contribuir com esse processo, com esse trabalho, com essas ações. Então, pessoal, a gestão escolar, ela tem essa responsabilidade, de ajudar os professores a desenvolverem as suas atividades dentro de sala de aula, de facilitar a comunicação entre os seus pares. E com isso, a tecnologia, o meio digital, ela funciona justamente, ou ela tem como proposta funcionar justamente para facilitar esses processos. Então, vamos aprofundar um pouco sobre essa gestão escolar digital tão importante na vida de professores e dentro das escolas também. Vamos lá. Então, falar nisso, nesse problema, voltando ao nosso ciclo de aprendizagem, com a problematização e seguindo, e quando você terminar as aulas conceituais, procure desenvolver esse ciclo
né, fazer um mapeamento desse ciclo que é fundamental para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. E aí, a escola na era digital, né? Nós sabemos que a sociedade está passando por várias mudanças, não apenas na agilidade da informação e comunicação, mas principalmente, né, no modo como tem impactado o ambiente escolar. Então, muitas vezes, né, vamos dar um outro exemplo aqui, nós temos uma ideia de escola quando nós estudamos lá no ensino médio ou no antigo segundo grau. Será que a escola daquele tempo que nós estudamos, será que é a mesma escola de hoje? Será que aquela escola que tinha pilares, que tinha formas de conduzir a gestão, será que é possível aplicar aquilo nos dias de hoje? Lembram-se que nós estudamos lá na unidade 1, administração, né, na sua essência mais tecnicista. Será que aquela visão de administração se aplica da mesma forma nos dias de hoje? Ou é necessário uma adaptação devido à era digital? Então, esse é o primeiro passo. A forma de se comunicar está mudando diariamente. A forma de chegar até o outro também, né? Existem vários fatores que muitas vezes impossibilita nós nos aproximarmos. Mas, devido a toda essa tecnologia existente, podemos interagir sem estar juntos, que eu falo fisicamente, porque nós aqui estamos juntos, no mesmo ambiente virtual, você assistindo e eu aqui dentro do ambiente virtual. Nós temos essa aproximação, mesmo estando distante, né, a 10 quilômetros como a 1000 quilômetros, né, um exemplo. Então, as distâncias com os recursos tecnológicos, elas sofreram, né, durante o tempo. E precisamos ter essa visão, precisamos ter esse olhar de como a sociedade vai mudando constantemente e precisamos criar essa ideia de que devemos estar habilitados às novas formas de conhecimento, a conhecer outras coisas. E os gestores e os docentes precisam compreender esses avanços tecnológicos ocorridos no processo de ensino-aprendizagem. O desafio não é fácil. A ideia não é falar que é fácil, né, discutir sobre o tema. Muito pelo contrário, né, porque muitas vezes nós temos tantas certezas daquilo que nós fazemos que nós sequer aproveitamos ou sequer pensamos em uma outra proposta. Mas a grande questão é, será que não vale a pena arriscar, experimentar aquilo que há de novo, aquilo que há de disponível para trabalhar e, claro, facilitar? A ideia da tecnologia digital é justamente facilitar o trabalho do homem. Então, se a tecnologia não estiver te ajudando, né, a sua vida, seja ela em casa, na rua, na escola, alguma coisa de errado tem. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de história, eu posso simplesmente trazer uma imagem, né, de um museu famoso, como também posso levar os meus alunos de forma virtual para conhecer o museu. Será que as experiências serão as mesmas? Será que o fato de eu olhar uma imagem é a mesma coisa de eu estar lá presente, mesmo que de forma virtual? São possibilidades. E as tecnologias, elas proporcionam isso. Por isso que precisamos ficar atentos,
né, a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E o gestor tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa visão. Então pare de pensar que o gestor ele só fica na salinha dele dando ordem. Muito pelo contrário, ele precisa estar antenado, precisa estar ligado a tudo que está acontecendo. O gestor ele não tem uma disciplina para cuidar, ele não tem uma turma ou duas turmas para cuidar, né, para saber como está. Ele tem uma escola inteira e além, ele tem uma comunidade que está ali junto, trabalhando junto, sugerindo, criticando, compartilhando, dando sugestões e assim por diante. Então vamos aproveitar essas possibilidades que as tecnologias nos proporcionam para desenvolver, para acelerar o processo de comunicação e até mesmo o engajamento de pais, professores, responsáveis pelo operacional da escola, equipe pedagógica, equipe diretiva e também os alunos, afinal eles fazem parte desse processo. Então, a relação que o homem vem construindo em um conjunto com a tecnologia precisa ser discutida nos ambientes escolares. Crianças e jovens, né? E os jovens eles são responsáveis por criar e aprimorar as novas tecnologias. Se eu sou gestor de uma escola, eu preciso fomentar essa vontade, eu preciso conhecer as possibilidades. Eu preciso falar para o meu professor que existem outras formas de ensinar. E da mesma forma que existem outras formas de ensinar, também existem outras formas de se fazer gestão. Estamos aproximadamente, depende do teórico, na quarta revolução industrial. Será que não é hora de pensar toda essa forma, né, toda a organização da indústria 4.0 e aplicar na sala de aula? Melhor dizendo, desculpa, aplicar na escola, né? Então, isso precisa ser repensado por parte dos gestores, porque são as crianças, são os jovens que vão sair dos ambientes escolares, entrar para o mercado de trabalho, descobrir coisas novas, produzir coisas novas, e eles precisam estar preparados, precisam conhecer esse mundo digital. Mas lembre-se que o gestor ele precisa conhecer a realidade da sua localidade, para que a partir daí ele possa desenvolver um projeto, né, ele possa desenvolver ações que proporcionem, que colaborem para a comunidade escolar. É um assunto de extrema importância, é um assunto complexo, que precisamos levar muito a sério a utilização dos recursos tecnológicos dentro da gestão escolar. Não podemos achar que o simples fato de mandar mensagem por um aplicativo é uma gestão digital. O fato de deixar disponível o calendário escolar num link, né, num site da escola, não é apenas isso que é uma gestão digital. Vai além. Então, claro que precisamos analisar esses pontos e colocar isso em prática. Precisamos desconstruir a cultura de que o conhecimento está centrado apenas no docente e a ideia de que ele é o único responsável pelo processo de ensino e aprendizagem. É necessário romper essas práticas tradicionais. E por que o gestor precisa estar atento a essas questões? Porque as metodologias de ensino, elas vão se modificando ao longo do tempo. Existem outras formas de ensinar, né? Então, o aluno ele precisa aprender de outras formas. Só que como eu vou aprender com um professor, com um docente que insiste em manter um modelo tradicional? Será que não é hora de desconstruir aquela imagem de professor que detém todo o conhecimento e o aluno que
está lá apenas para aprender e que não pode contribuir para o processo também? Será que ele não pode fazer parte desse processo de reformular? Porque a escola tem tanta dificuldade em engajar o aluno, em motivar o aluno a tomar as suas próprias decisões. Essas decisões, claro, que precisam ser mediadas pelo professor. E qual é o papel do gestor dentro desse processo? Mostrar para o docente, para a equipe pedagógica, que precisam ser reavaliadas, que os processos precisam ser reavaliados, para que assim tenhamos uma autonomia melhor e maior, né, para os nossos alunos e, consequentemente, para a escola, para que a escola consiga mudar a realidade daquela comunidade que está ali presente, muitas vezes precisando de ideias, sugestões para se desenvolver. E por que não apostar, né, nos alunos para a construção desses novos tipos de conhecimento que estão inseridos? E a tecnologia, ela está justamente aí para isso. Os alunos, eles têm muito mais facilidade de utilizar os recursos tecnológicos, né? Por mais que nós, professores, mesmo do ensino superior, ficamos estudando sobre tecnologia, a todo momento estão criando coisas novas. E mesmo nós não conseguimos acompanhar toda essa revolução, né? Todas essas mudanças. Mas precisamos ficar ligados com isso, com essas alternativas. E o gestor na escola também precisa ficar atento a essas mudanças, a esses acontecimentos. O Estado precisa fazer sua parte também, né? Que é permitir que as instituições de ensino tenham condições de produzir novos conhecimentos por meio do digital, com equipamentos que possam ser trabalhados pelos professores e alunos, suprindo demandas presentes no mercado de trabalho. É consenso que as tecnologias de informação e comunicação estão presentes em nossa sociedade e a escola precisa estar em sintonia com essas mudanças. Eu fiz questão de deixar esse quadro diferente e fiz questão de ler na íntegra, justamente para entender a responsabilidade do Estado e que o gestor precisa saber que o Estado também tem responsabilidades sobre a instituição. Lembra o que diz a Constituição no que tange à educação? É dever da família e do Estado, né? Então, o trabalho ele deve ser realizado em conjunto. Eu não posso simplesmente fazer da forma que me convém. Então, e claro, cobrar as instituições, cobrar o Estado por mais estrutura. Porque a escola, se a escola precisa trazer soluções para a sociedade, como que uma escola sem internet, sem computador, sem recursos tecnológicos como um todo, como que ela vai refletir nessa sociedade? Então, são muitas coisas que estão surgindo, como eu já falei, e precisamos ficar atentos a essas questões. Então, as tecnologias educacionais têm um papel fundamental no trabalho do gestor. A tecnologia digital permitiu, né, que o usuário conhecesse novos mundos, da mesma forma que os professores também conheceram novos mundos, novas realidades, novas descobertas. E claro, o aluno, sem sombra de dúvida, nesse quesito, está caminhando a passos largos frente aos professores e principalmente também ao gestor. Então, se eu tenho possibilidades, quais são essas possibilidades? O que eu vou fazer? Como eu vou aplicar isso na prática? Então, parece simples, não é, né? Mas precisamos parar para pensar,
Por isso, pessoal, que a comunidade escolar dentro da gestão democrática é fundamental. Ouvir a contribuição de outras pessoas com outros olhares é fundamental. Então, nós vamos ver alguns aplicativos, né, que podemos utilizar dentro da gestão, mas sempre pensando como mudar. Não achar que o fato de ter um aplicativo ou o fato de ter um recurso, cada um usa se quiser, da forma que quiser. Não é bem assim. Claro que todas essas mudanças devem vir acompanhada por uma formação. Então, claro que vamos falar isso depois, mas os professores precisam estar formados, eles precisam ter uma formação continuada no que tange à questão tecnologia, para que eles tenham condições de colocar isso em prática. Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer até vocês para se pensar um pouquinho a gestão, a educação como um todo e como a tecnologia ela é fundamental dentro desse processo. E aí vem a cybercultura e o cyberespaço dentro dos ambientes escolares. Então, a cybercultura se criou uma cultura digital. Então, tudo aquilo que busca ou nos facilita, pode muitas vezes podemos recorrer à tecnologia. Então, se criou uma cultura que o cibernético, que aquilo que é digital e tecnológico, vai facilitar a nossa vida. E em muitas coisas facilita sim. E com o avanço de uma cultura digital, de uma cultura cibernética, criou-se cyberespaços, ou seja, espaços digitais que muitas vezes se rompem essas barreiras. Ou seja, eu estou aqui na sede do Unicesumar, na cidade de Maringá. E você, qual cidade está? Então, os espaços, eles se modificaram. Então, muitas vezes, eu não preciso ir até um lugar para resolver um problema. Eu posso resolver utilizando um recurso digital. Então, só que para que isso aconteça, é necessário o engajamento dentro desse processo. E o engajamento não é por parte apenas dos professores, de toda a comunidade escolar. Precisa estar, o público precisa estar engajado. E claro, fazer isso de uma forma que realmente venha acelerar os processos. A ideia da informatização, é justamente acelerar os processos. Senão não temos uma vantagem sobre isso. O gestor escolar precisa conhecer que a escola não é somente um lugar em que se está buscando conhecimento científico, mas a sua função é muito mais abrangente. A formação social vai além do conhecimento científico, vai além dos conhecimentos digitais. Eu preciso eu preciso envolver esse aluno a tudo aquilo que está à sua volta e principalmente dar condições para que ele faça uma leitura crítica de tudo aquilo que está à sua volta e saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo ou não. E claro que a vida vai ensinando, não só os alunos, mas vai nos ensinando. Mas precisamos entender que a sociedade ela está interligada. Está todo mundo ligado. Então, a conexão, a rede nos conectou. Com isso, a cada dia que passa, estamos com mais urgência, com mais pressa nas informações, nos dados e assim por diante. Você tem seu aplicativo de mensagem instantânea
E aí você manda uma pergunta para alguém e ela demora 2 minutos para responder. Tem pessoas que acham aquilo um absurdo. Nossa, mas eu acabei de mandar a pessoa, por que ela não responde na hora? Imagine deixar uma mensagem para responder no outro dia. É mais absurdo ainda. Mas precisamos respeitar essas limitações, porque além das tecnologias, estamos trabalhando, estamos lidando com pessoas. E isso é fundamental dentro desse processo de mudança. E não vamos mudar do dia para a noite. Você que pretende ser gestor, não é do dia para a noite que você vai mudar toda a estrutura. A ideia aqui não é transformar a escola numa escola digital do dia para a noite. Mas quais recursos eu posso utilizar para transformar, para ajudar, para acelerar o processo? E é isso que o gestor precisa estar atento. E claro, conhecer as tecnologias é fundamental nesse processo. Então, tem as questões administrativas, tem as questões pedagógicas e tem as questões tecnológicas para que tudo possa ser integrado e colocado em prática dentro de uma nova gestão. E você já deve estar perdido e desanimado em ser um gestor, porque tem tanta coisa para se fazer, tem tantas atribuições que você deve estar pensando, é muita dor de cabeça ser gestor. Mas a ideia é justamente mostrar todas as possibilidades, mostrar todas as atribuições, tudo aquilo que ele precisa fazer para que o professor, para que o licenciado em pedagogia, quando for trabalhar numa escola, ou melhor, quando estiver dentro da sala de aula, não achar que o diretor só fica na sala dando ordem e que ele não faz mais nada durante o dia. Vendo tudo aquilo que nós estamos discutindo, desde a unidade 1, você consegue perceber e analisar que as coisas, elas mudam constantemente. Então precisamos mudar a nossa visão sobre os departamentos da escola. Cada departamento tem as suas atribuições, as suas obrigações e elas precisam ser executadas. E o professor, dentro da sala de aula também, não é diferente. E aí, qual que é o papel do gestor frente a esse sujeito conectado, que hoje nem se usa mais, se usa muito pouco o cabo de rede, hoje é tudo pelo Wi-Fi, ou a grande maioria pelo Wi-Fi. A educação vem sofrendo transformações diariamente, igual eu já vim discutindo aqui com vocês. E elas precisam saber fazer essa leitura, precisam ler o que está acontecendo, quais as transformações que estão acontecendo, para que a partir daí o aluno tenha condições de fazer também essa leitura. Então não espere que só o aluno tome a iniciativa de saber o que está acontecendo à sua volta. O gestor precisa, os pais precisam, os docentes precisam. Então, a partir do momento que eu faço uma leitura, faço uma reflexão de tudo aquilo que está acontecendo na sociedade, eu vou desenvolver ou eu vou dar início ao desenvolvimento de um trabalho. Isso é fundamental dentro desse contexto ao qual estamos vivendo hoje. Não tem como mais eu trabalhar, estudar, desenvolver qualquer atividade sem a utilização desses recursos. A sociedade está se transformando numa sociedade digital e precisamos ficar atentos a essas questões. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos pensar no papel do gestor frente a essa era digital, frente a tudo isso que está à sua volta. A função é proporcionar condições para facilitar as práticas pedagógicas, proporcionando também ambientes propícios
para que os docentes contribuam com a construção do conhecimento. Então, o gestor ele precisa facilitar essas práticas, né? Ele precisa dar um ambiente, proporcionar um ambiente favorável. Mas quando eu falo o gestor proporcionar um ambiente favorável, é que se caso não tenha, ele busque os órgãos específicos para isso. Então ele vai cobrar da Secretaria de Educação, ou do município, ou do estado, enfim, cobrar quem tiver que cobrar para que a escola possibilite para professores, alunos, esse ambiente virtual. E a cada dia que passa, a cada ano, novas propostas, novos objetos vão sendo criados, né? Novos produtos, e aí esses produtos precisam ser colocados em prática. Então o Estado precisa assumir a sua função, precisa assumir a sua responsabilidade. Isso é fundamental. E aí, eu trouxe duas plataformas que podem proporcionar uma aceleração dentro desse mundo virtual da escola. Então você, gestor, tem as possibilidades de dar o primeiro passo de como integrar essas tecnologias. E por que eu estou utilizando duas plataformas? Primeiro, que são plataformas que podem ser utilizadas de forma gratuita. Aí você pode pensar, professor, a Microsoft aqui, o Word, Excel, PowerPoint, eu tenho que pagar. Tem versões gratuitas. Então, não se preocupe, você pode usar online o Word, Excel, PowerPoint, da mesma forma que o Google Docs, o Google Planilha, o Google Slides, né, a apresentação Google, o Google Drive. Então, a ideia, primeiro passo, vamos colocar em prática. Já estudamos a teoria, agora como isso se aplica na prática? Primeiro, fazer um levantamento, você gestor, dos professores, quais e-mails, quais provedores de e-mails eles têm. Professor, o que é provedor? É @Gmail, é @Outlook, é @Bol, é @Hotmail e assim por diante. A minha sugestão é que você pode optar por @gmail.com ou @Outlook ou Hotmail. A ideia dentro da escola, no quesito profissional, e-mail profissional, todos tenham o mesmo provedor. Mas professor, a minha escola, eu já tenho o e-mail da minha escola que já é utilizado dentro da plataforma Google. Beleza, ótimo, né? Tem estados que disponibilizam um e-mail institucional já dentro de uma dessas plataformas. Outros existem plataformas próprias, outros não têm, né? Mas a ideia é o quê? Centralizar em uma dessas duas sugestões. Por quê? Aí você fala, mas professor, por que eu não posso deixar livre cada um que tiver o e-mail? Por que cada um não cria o e-mail onde quiser? Porque a questão é o seguinte, por integração. Então, vamos dar um exemplo aqui. O calendário. Dentro do recurso calendário, nós temos o Google Agenda e o calendário da Microsoft, né? Se eu monto o meu calendário, o meu planejamento anual dentro da plataforma Google, e se todos os professores tiverem o e-mail no Google, por meio de compartilhamento, pode facilitar o recurso, pode facilitar na hora de fazer alguma sugestão, algum compartilhamento. Pode ser que outros e-mails também possibilitem
essa atualização, essa edição e assim por diante. Então, vai fazer um documento, um projeto político pedagógico, vai precisar de um editor de texto. Eu posso colocar esse editor de texto dentro do Google Docs e conceder acesso aos professores, à comunidade escolar, para fazer sugestões ou apenas leituras, como também posso fazer isso no Word de forma compartilhada. Então, quando eu tenho esses recursos e quando está dentro de um provedor, fica melhor ainda o seu desenvolvimento. Então, eu tenho um e-mail institucional que está alocado pelo Google. Então, isso vai facilitar a utilização de alguns recursos, né? Se eu tenho o da Microsoft, da mesma forma, tem ferramentas que vão facilitar o uso. Então, por exemplo, a utilização de videoconferência. Nós temos o Google Meet ou o da Teams da Microsoft, né? É uma forma de fazer uma reunião com os professores. Então, no lugar de reunir todos os professores na escola, né, num sábado de manhã ou num dia à noite, que não tem aula, eu posso fazer essa reunião, essa videoconferência, utilizando o Meet da Google ou da Microsoft. Então, olha, conseguem perceber a importância desses recursos? Vou aplicar um formulário para fazer uma avaliação da escola. O gestor quer fazer uma avaliação. E para ele não digitar isso num editor de texto e colocar, e imprimir, entregar isso para os docentes, entregar para o Grêmio Estudantil, para eles fazerem uma avaliação e depois me dar um feedback, eu posso utilizar um recurso chamado formulário, que eu posso pelo Google Forms, ou pelo formulário Google, ou a Microsoft, que é o Forms. Ou eu posso utilizar o Google Forms ou o formulário da Microsoft. Olha só, então eu utilizo essa ferramenta, né, o formulário Google, disponibilizo o link para professores, para o Grêmio Estudantil, para a equipe pedagógica, responder um questionário, fazendo uma avaliação da escola. Quando encerrar essa avaliação, porque você pode colocar prazo determinado, o aluno, melhor dizendo, o gestor, ele vai ter já as respostas em planilhas, por exemplo, pelo Google Forms, já está em planilhas, e você consegue fazer uma leitura daquilo que precisa ser feito na escola ou não. Então, são sugestões para você, gestor, atuar, né, futuro gestor, atuar na escola e saber fazer essa leitura. É muito comum que professores utilizem pendrive. Então, assim, ele pega o pendrive, vai lá no pedagogo, lá na coordenação pedagógica, conecta o pendrive, o pedagogo dá uma olhada nos documentos, na avaliação, isso é bem comum em prova, né? O pedagogo, dependendo da escola, o pedagogo quer ver a prova antes de aplicar. Só que se eu tenho um recurso chamado armazenamento em nuvens, que pode ser o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft, eu só compartilho a pasta com todas as minhas avaliações do primeiro bimestre, por exemplo, ou segundo, ou terceiro, ou quarto bimestre, ou trimestre, ou semestre, enfim, da forma que a escola for organizada. E aí eu vou disponibilizar o link da minha pasta com todas as avaliações no e-mail do coordenador pedagógico, da direção, para fazer uma avaliação se tem alguma sugestão ou não da prova que eu vou aplicar com os meus alunos. E aí você agiliza os processos, você deixa os processos mais rápidos.
Imagine você vai lá com o pendrive e aí o pedagogo ou a pedagoga não está na sua sala, não está lá na sala. Aí o diretor não está, foi resolver outra coisa. E aí você fica nessa dependência esperando um parecer da coordenação pedagógica para aplicar a prova, sendo que você tem um recurso que ele pode acessar de forma rápida, prática. Imagine o calendário, planejamento anual disponível para os pais, disponível para os alunos, para os professores, sem ter que ficar imprimindo o calendário e mandando para os alunos. Imagine uma escola com 700, 800 alunos e a escola imprimir um calendário para cada aluno, sendo que essa escola poderia fazer o calendário via Google Agenda ou o calendário da Microsoft, disponibilizar o link para os alunos e os pais acessarem o calendário da escola. Claro, se um ou outro aluno não tem acesso a essas tecnologias, também eles podem imprimir, mas não imprimir 800, imprimir uma quantidade mínima para os alunos que não têm acesso às tecnologias, não tem internet em casa, computador, que isso é uma realidade ainda no Brasil, infelizmente. Então, pessoal, eu coloquei aqui os exemplos dos recursos e das ferramentas que podem ser utilizadas, sempre pensando na agilidade dos processos. É muito comum nas escolas você ver aquele mural com um monte de coisa pregada. E é folha pregada por cima de folha dentro do mural. Você pode fazer um campo recado de anotações usando o Google Keep ou o OneNote, que é um mural ao qual você pode colocar os informativos da semana, do mês, e o professor, pelo celular, pode acompanhar esses comunicados. Ou então, esses comunicados podem ser enviados por e-mail também. Ou os comunicados podem estar numa pastinha, no armazenamento em nuvem, no Google Drive ou no OneDrive. Conseguiram perceber a facilidade? E eu poderia trabalhar com tantas variáveis aqui que hoje, não conseguiria falar em apenas uma aula. Eu posso criar ambiente virtual. O diretor ele pode fazer cursos de formação não presenciais dentro de um ambiente virtual, pelo Classroom ou pelo Teams. Eu posso disponibilizar os vídeos, os textos, fazer a formação online e depois dessa avaliação eu posso utilizar o formulário para ver se o professor fez a formação e aí ele responder, tipo uma avaliação, estudar aquela formação e responder uma avaliação para saber se ele fez ou não, se ele estudou ou não aquilo que estava disponível dentro do ambiente virtual. E aí eu poderia ficar horas e horas e horas aqui falando de possibilidades que podem ser utilizadas dentro da gestão escolar e todos esses recursos tecnológicos. Então, olha só como podemos acelerar os processos e construir uma gestão escolar digital com mais agilidade, com mais praticidade, com mais economia de tempo. A nossa sociedade ela demanda isso, não podemos ficar perdendo tempo com processos que poderiam ser feitos de forma digital e acessível com um celular, um notebook, um desktop, um tablet e assim por diante. Então, o uso das tecnologias, é fundamental para a formação dos professores. Então, eu preciso, além de proporcionar o conhecimento científico, eu preciso criar um modo de praticá-lo, diariamente. Então, eu
tenho conhecimento científico, eu tenho o recurso tecnológico, eu preciso casar esses dois conceitos, essas duas propostas, melhor dizendo, e colocá-las em prática. Mas para isso é necessário uma formação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que formar os meus professores para a utilização dos recursos tecnológicos. Eu não posso apenas deixar livre para o professor utilizar ou não. Eu tenho que convencê-lo, nós falamos de engajamento, né? Motivar os professores a utilizarem esses recursos, a comunidade a saber que todo o comunicado da escola está disponível no mural de recados que eu coloquei no slide anterior. Então, facilitar a comunicação, no lugar de ficar mandando bilhetinhos, por exemplo, falando que vai ter reunião. É muito comum isso na escola. A diretora marca a reunião, a equipe pedagógica formaliza num documento e imprime lá 800 convites de reunião, vai de sala em sala, entrega para o aluno entregar para os pais. O aluno não entrega, às vezes, ou o pai esquece, enfim, vira uma bagunça. Agora, imagine se a reunião da escola for transmitida pelo YouTube, por exemplo. Será que não teria uma adesão melhor? Ou então eu vou fazer uma reunião com os terceiros anos. E dentro dessa reunião com os terceiros anos, eu vou transmitir online essa reunião. Mas professor, eu estou com 5 pais que não têm computador e que não têm acesso à internet. Esses 5 pais poderão ir até a escola acompanhar a reunião online de forma híbrida. Disponibilizar online e disponibilizar de forma presencial. Basta o quê? Basta querer. Mas que para isso aconteça é necessário ter essa formação. Os professores precisam conhecer essas tecnologias. Por quê? Porque os professores estão lá na linha de frente na sala de aula. Se eles estão motivados, automaticamente eles conseguem motivar esses alunos à utilização de recursos, novos recursos digitais. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos pensar sobre isso. Isso é de extrema importância no que tange aos processos educacionais, considerando a realidade ao qual nós estamos vivendo hoje. A nossa sociedade, ela está mudando, ela está se transformando. A indústria, a escola é uma extensão da indústria, porque nós preparamos os nossos alunos para o mercado de trabalho também, temos que considerar isso. Quem é esse sujeito que vai entrar no mercado de trabalho? Qual o conhecimento que ele tem sobre as tecnologias? De que forma que ele vai ter um olhar crítico sobre tudo aquilo que está à sua volta? É importante fazer essa reflexão, né? Avaliar tudo aquilo que está disponível e muitas vezes o gestor, o professor, a comunidade como um todo, por não querer conhecer algo novo, continua em manter os processos lentos. E a proposta não é essa. A ideia é justamente facilitar e acelerar os processos. O gestor precisa compreender que à medida que a sociedade traça novos caminhos e realiza novas escolhas, a escola também precisa fazer o mesmo. A ideia não é transformar o ambiente escolar em um mundo digital. A ideia não é essa, isso também precisa ficar claro. É acelerar processos, agilidade. A informação, ela está aí disponível e elas precisam ter mais pressa. Então, pensando nisso,
a escola precisa estar estruturada de uma forma que possibilite que professores, gestores, alunos, a comunidade como um todo conheça esses recursos e passe a utilizá-los. Não basta conhecer, precisa utilizar e colocar em prática. E a escola tem uma função fundamental dentro desse contexto, dentro dessa construção de sociedade. E olha a responsabilidade do gestor com tudo isso. Então, é necessário ter essas competências, né? Criar novas habilidades. É necessário admitir que os professores que não tenham condições de fazer uma leitura, né? Ajude, proporcione informação qualificada. O gestor tem essa responsabilidade de formar esses professores para esse mundo digital. Para que os professores tenham condições de exercer a sua função dentro desse mundo digital, é necessário que recebam uma formação sobre esses temas. Eu não posso exigir do meu professor algo que eu, como instituição, como escola, como gestor, não ensinei para eles. Eu ensino, eu mostro como se faz, alio a teoria com a prática e depois eu vou cobrar. O gestor ele precisa cobrar esse professor e esse professor vai falar, mas eu não aprendi. Não, teve formação, nós fizemos isso na prática. Agora coloque, não aprendeu? Existem outros meios de aprender. Pede ajuda do colega, pede ajuda da coordenação. Quer que ensina novamente, a gente ensina. Mas utilize esses novos recursos que estão sendo propostos aqui na escola. É claro que é uma sugestão. Então, a disciplina de hoje, né, a unidade de hoje foi justamente mostrar como a tecnologia está aliada com a gestão escolar. E claro que o livro, né, a disciplina, Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica, é mostrar para você, que será licenciado em pedagogia, ou licenciada, ter outros caminhos para seguir. E claro, se não for seguir o caminho de gestor, mas que conheça a função do gestor dentro de um ambiente escolar e que, claro, possa contribuir. Até mais e bons estudos!